isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Temos sempre o privilégio e o objetivo. Privilégio porque o Senhor nos deu a graça para entender, nos deu o espírito de adoção e o objetivo de melhorar trabalhando nossas vidas. Somos instruídos pelo Senhor Jesus, somos instruídos pelos apóstolos de Jesus Cristo, assim como a nação de Israel foi instruída pelos profetas. A gente tem a orientação para buscar cada dia crescer no conhecimento, na graça, na comunhão com Deus. Nosso texto hoje é Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19, um texto pequeno, com uma lição extraordinária, porque nós somos observados, você é observado, observada. Nós somos observados. Nosso Deus observa nossa atividade, nossa atitude, nossas reações. E o Senhor Jesus, que não tinha outra função senão a de salvar e ensinar e salvar, Ele nos ensina muito bem nesta palavra santa. Então vamos à leitura. Ele tinha recebido os discípulos de João, tinha falado sobre os milagres que estavam acontecendo, sua atividade, e depois falou sobre João como pessoa, e agora ele continua, porque Jesus fazia isto de fato. Mateus 11, 16. A quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam uns aos outros, dizendo: tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comelão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Um texto bem pequeno, mas vale a pena para a nossa apreciação. Jesus, vendo o que aconteceu nos seus dias, milagres que nunca tinham acontecido em tão pouco tempo. Houve muitos milagres, multiplicação de pães no Antigo Testamento tem, o sustento de Israel no meio do nada, um grande milagre de Deus. Na época de Eliseu, 20 pães para alimentar 100 homens, também era um milagre de Deus. E muitos milagres, mas aconteciam alguns milagres num período, alguns séculos, alguns anos, décadas ou séculos, aconteciam outros. Mas no período de Jesus, no ministério de Jesus Cristo, aconteceram mais milagres do que em toda a história pré-cristã. Aconteceu muitos milagres.
a ressurreição dos mortos, curas maravilhosas, muitos milagres, conversões, reconhecimento de gentios se aproximando. Os gregos queríamos ver Jesus. Eram muitos milagres. E Jesus, para aquela geração, era apenas um suspeito. Jesus se torna apenas um suspeito. Aqueles homens olhavam para Jesus com desinteresse, com revolta, com inveja. E Jesus reunia multidões sem fazer esforços. E eles se esforçavam muito e não conseguiam. E, mesmo assim, Jesus foi rejeitado pelas autoridades. Era cumprimento da palavra de Deus, mas muitos não entendiam. E Jesus diz aqui nesse texto, ele falou sobre, no contexto a gente entende. Por exemplo, no versículo 11, Mateus 11, Jesus diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus estava falando da importância de João como profeta. Aí diz, e desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir, aquela promessa que Deus faz no livro de Malaquias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí entra esta parte que ele diz, e mesmo assim, a quem compararei esta geração? Esta geração é semelhante a crianças, portanto, sem discernimento, sem maturidade, crianças que se assentam nas praças e brincando, umas clamam aos outros, as outras crianças, seus companheiros. Aí diz, nós tocamos flauta e não dançaste. Geralmente a flauta é um instrumento antiquíssimo e eles usavam muito para a diversão e celebrações, comemorações. Mas essas crianças, conforme a visão de Jesus, diriam umas às outras, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos música fúnebre, lamentações, e vocês não choraram. Ou seja, estava faltando discernimento para identificar a música alegre dos festejos, das celebrações, e a música triste das contrições. Aí Jesus diz o porquê desta sua avaliação. No versículo 18, Jesus diz, porque veio João não comendo e não bebendo. Ou seja, João não se reunia, João não aceitava convites para as bodas. O João não interagia assim com a sociedade para se tornar amigo de alguns, muito próximo de outros, porque Jesus era muito próximo de alguns. Mas João não teve esta sociabilidade dos seus dias. E Jesus diz isto, João veio e João não aceitava convites para comer e beber. E, devido à sua postura, à sua condição, até de isolamento, diziam, ele é endemoniado, tem um demônio. Aí veio o Filho do Homem, Jesus dizendo, essa é a avaliação de Jesus Cristo. Aí veio o Filho do Homem, comendo, portanto, se reunindo, aceitando convites, socializando-se com a sua gente, e veio o Filho do Homem comendo e bebendo em suas
celebrações e suas participações. O primeiro milagre de Jesus conhecido foi transformar água em vinho, foi numa festa de casamento, em Caná da Galileia. E Jesus aceitou convites de várias pessoas e se ofereceu para almoçar, para comer, para pousar na casa do Zaqueu. Jesus interagia, diferentemente do João, que era uma pessoa reservada. Aí Jesus diz, o João veio bem reservado e dizia, tem o demônio do isolamento. Aí vem o Filho do Homem bem envolvido e diz, esse aí não perde uma festa, só vive, participa de tudo para comer. É comilão, é um comilão e beberrão. Amigo dos publicanos e pecadores. E Jesus diz, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Um enigma aqui nesta expressão, a sabedoria. No livro de Jó, a sabedoria é o próprio Deus. Aqui, Jesus, como bom judeu, podia estar se referindo à sabedoria nesse sentido. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Os filhos da sabedoria têm discernimento e entendem. Sabe qual é o tempo de sorrir, de cantar e dançar. Sabe qual é o tempo de lamentar e chorar. Os filhos da sabedoria, quem tem sabedoria, sabe o tempo de cada coisa. Portanto, saberia diferenciar os ministérios de João, o profeta isolado, e de Jesus, o Messias envolvido com toda aquela sociedade. Então, meus amados irmãos, é muito bom a gente aprender a respeito das coisas de Deus e ter esta pureza, esta simplicidade das Escrituras. Eu louvo ao meu Deus, eu sempre cobro de mim, eu deveria ser mais frutífero, mais crente, mais dedicado, mais consagrado, porque Deus me deu a graça de entender com muita facilidade os seus ditames, a sua palavra. Os textos sagrados, para mim, são bastante claros pelo Espírito de Deus. E eu deveria ser mais, digamos, honesto com Deus, como filho da sabedoria, né? Filho da sabedoria espiritual, buscando a Deus, servindo os meus irmãos, mais de meio século com esta atividade e muita disposição, apesar de tudo. Meio século cansa, a gente se cansa, fica meio, às vezes, mas tem que esperar. Tem que fazer, tem que agir, enquanto tiver voz e vez, faz a obra de Deus. Então vamos buscar a presença de Deus, orar, pedir a misericórdia do nosso Senhor. E hoje vamos mais uma vez orar pelos irmãos idosos. Tem muitas pessoas sofrendo, muitos irmãozinhos sofrendo, já doentes, já fraquinhos, e alguns, além da enfermidade, além da fragilidade física, estão deslocados. As igrejas, principalmente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, passando pelos processos que são desastrosos para quem aprendeu na simplicidade. Vamos orar pelos nossos idosos, nossos irmãos. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e maravilhoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua mão forte e poderosa. Obrigado, meu Senhor, pela vida da igreja. Guarda, meu Senhor, a tua igreja. Guarda os nossos ministros, meu Senhor. Os teus ministros, teus ungidos, toma em tuas santas mãos, Pai, cada um dos teus servos, falando aos corações, enchendo de graça, Senhor, manifestando o teu grande amor na vida da igreja. Deus fiel e santo, agora suplicamos a Ti pelos idosos, abençoa os meus irmãos idosos, ó Deus, guarda cada vida,
Guarda, Senhor, os viúvos na tua casa, as viúvas na tua casa. Meus irmãos, Pai, que tiveram tanta atividade, conduzindo igrejas no interior, na cidade, ajudando o teu povo, Senhor, e agora estão necessitados de apoio, muitas vezes sem ter com quem interagir, Senhor, sem ter quem os escute. Ó Deus, socorre os meus irmãos, toma, Pai, o primeiro lugar em cada coração. Amado Senhor, os que estão enfermos da saúde, meu Deus, os que estão dependendo de suas famílias, tenha misericórdia, usa, Senhor, os familiares, dando graça a cada um. Eu te louvo, Senhor, pelos teus servos idosos que têm sido tão bem assistidos. Agradeço a ti, meu Senhor, a oportunidade de ver, de visitar, de andar com os teus servos muitas vezes, e levar, Senhor, uma palavra de conforto, me dispor, Senhor, para visitá-los, para escutá-los. Ó Senhor, nos ajuda, nos dá graça, abençoa os meus irmãos, dando a tua proteção. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.